As pessoas tendem a absorver melhor a comunicação de quem olha nos olhos, de quem não tenta blefar. Se você colocar uma pessoa que ela tem pouca letra, num ambiente muito mais civilizado, naturalmente ela vai melhorar. Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast e hoje eu estou aqui com a lenda. Falando sobre comunicação, é muito bom, eu estou com uma pessoa aqui que entende de comunicação e principalmente que desbloqueia a sua comunicação, está lançando uma mentoria. Seja bem-vindo, Jaelson. Muito obrigado, Luciano, um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. E fala o seguinte, comunicação, eu vou direto ao ponto. Comunicação ganha jogo ou não ganha? Até onde eu preciso de uma comunicação assertiva? Como é que é isso, a comunicação e o ser humano? Ganha jogo de primeira. A comunicação ela é histórica, né? É um dom de Deus, na verdade, e ao longo do tempo ela veio se aperfeiçoando, veio ganhando formas, mas a história conta isso, né? Quem se comunica bem faz toda uma diferença na vida, nos negócios, e você observa que até pessoas mais simples, a história conta isso, pessoas não necessariamente você tem que ser um erudito, uma pessoa que tem um linguajar prolixo, muito polido, tal, não necessariamente, mas ter clareza, transparência, saber se colocar. Comunicação, Luciano, é um jogo que precisa harmonizar. Gostei disso, é um jogo que precisa harmonizar. Agora, para a gente poder entender um pouquinho mais de comunicação, como que você define, onde está o ponto da comunicação? Ela tem alguma vertente, ela faz parte de eu querer te ouvir, ele tem esse viés de você querer falar a coisa certa, eu querer ouvir ou não querer ouvir, como é que é isso? A comunicação ela tem um ponto de partida. O ponto de partida vem da necessidade das partes, de quem transmite e de quem recebe. É preciso que haja um quê, um porquê disso aí. A comunicação, geralmente, você tem a intenção de tornar claro algo que você queira mostrar. Isso em qualquer relação. A gente vai com a comunicação desde as relações interpessoais, que ficam nos bastidores, no dia a dia, dos relacionamentos, até a comunicação dos negócios. A necessidade da comunicação ela é eminente. Não tem como, porque sem comunicação você não consegue nem comprar e nem vender. Você não consegue se fazer entender. Você não consegue avançar. Na história da humanidade, o próprio Criador ele começou se comunicando com a criatura. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Quando você está falando em relação à comunicação, a gente olha lá para a Torre de Babel, né? Aí a Torre de Babel foi uma comunicação muito bem arquitetada, uma comunicação muito certa, ao ponto de você conseguir alcançar algumas coisas, é isso? Você deu um exemplo bom, né, marcante na história. A Torre de Babel ela teve dois momentos. Ela teve um momento em que a comunicação fluía e as coisas aconteciam ao ponto de eles irem a caminho do objetivo, que era fazer a torre maior do mundo. Porém, no caso, em prosa, como fugiu da vontade de Deus, aí houve uma inversão ali, não é assim, houve a propósito. Acabou a comunicação. Acabou a comunicação. E aí você, né, foi muito feliz na sua observação, na sua lembrança, porque o efeito do que aconteceu quando acabou a comunicação foi trágico. Ou seja, as pessoas pediam uma coisa e vinha outra. Não se fazia entender, ou pelo menos se entendia o contrário do que devia ser. E isso na vida real é assim. Se você não colocar a palavra certa no lugar certo, o efeito é o contrário. Isso que eu gostaria de tocar no assunto com você em relação a isso, tá? A comunicação ela pode ser bem feita, mas a mensagem também tem que ser bem feita. O conteúdo precisa ter clareza, você tem que ter objetividade, né? Ele pode até ser simples, mas se ele não tiver o endereço certo, ele se perde no caminho. Ele pode ser simples, mas pode ser simplista, né? Simplista você deixa sem conteúdo, perde a densidade e tal. Quando eu falo simples, muitas vezes tem pessoas, né, que quer, às vezes, sei lá, se destacar e ele, às vezes, quer deixar a comunicação tão robusta, tão... Demais. Demais, ela passando do ponto, como diz a história, tudo que passa do ponto compromete, né? Comunicação não é diferente, então são três pilares.
O transmissor precisa estar consciente do que ele vai passar. Para isso, ele descobre a mensagem, o conteúdo dessa comunicação, e o receptor precisa estar, no mínimo, desejoso, querendo, ser interessante. A comunicação, ela tem o quê? Ela tem um sentido, deve ter um sentido muito forte da intenção, do interesse para as partes. E aí você está falando, pô, quem que é mais importante? Transmissor, ou seja, o cara, a pessoa da locução, o receptor, aquele que está recebendo a mensagem, ou a mensagem? Qual que é o mais importante? Interessante a sua pergunta, Luciano. Estão em pé de igualdade, por incrível que pareça. Eu imagino. É porque é o seguinte, é o equilíbrio. Vê só, se o transmissor e o emissor estiverem super interessados, mas o conteúdo, a forma de se colocar não for ajustada, não estiver à altura, flopa, não vai. Se for uma mensagem muito boa, um conteúdo muito bom, algo realmente interessante, mas se a pessoa não souber colocar, compromete. E se também o receptor ele não tiver interesse, também não vai. Você já viu aqueles exemplos de uma aula boa, ou de uma pregação boa, mas o ouvinte não está interessado? Hoje em dia facilmente se distrai, né? As pessoas às vezes ficam no celular, ficam olhando a hora, enfim, fica distraído, e aí você compromete a mensagem. O transmissor é muito bom, o conteúdo é muito bom, mas o receptor não está interessado. Então, eu penso que esse tripé ele precisa sim do equilíbrio e que todos os três estejam à altura, porque um sem o outro não avança. A mensagem ela tem que ser impactante? A mensagem ela precisa trazer sentido e atração. Ela precisa se tornar atraente, mas não necessária. Ela tem que ter esse tom de impacto como muitos pensam. Por exemplo, tem mensagem ou mensageiros que eles se sentem meio que na obrigação de fazer as pessoas se emocionar ou chorar e tal. Quando isso é feito de forma artificial, quando isso é feito forçando a barra, o efeito é contrário. Então, a resposta que eu daria a você é o seguinte: pode até ser impactante, agora o nível, a intensidade desse impacto, ela precisa ser modulada dependendo do público-alvo. Eu me lembro de uma vez, assim, que eu gosto muito nisso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com fotografia, com filmagem, com depoimento, e o que acontecia assim, que todo mundo falava assim para mim: tem que emocionar, tem que chorar. E no casamento, a emoção tá à flor da pele. Então, qualquer coisa que eu faça, a pessoa vai cair as lágrimas. Eu fui trabalhar para o business e aí era o oposto disso. A pessoa falava assim, não pode colocar chorando. Por quê? Porque o empresário ele não quer isso, ele não gosta daquela, vou te levar a chorar, vou lá para poder chorar? Não, eu não quero, eu quero lá para poder aprender. Então eu tive que mudar a minha comunicação para poder pegar a mensagem que eu queria. Isso que você falou faz todo sentido. Mas a mensagem, qual que é o ponto central? Eu preciso saber, eu preciso ter a mensagem certa para a pessoa certa, ou eu preciso dominar a mensagem ao ponto de impactar as pessoas, ou tem que ser mensagem esclarecedora? Existe isso? Existe. O mensageiro ele precisa ter essa sensibilidade. A sensibilidade para que ele perceba o público, as pessoas, tenha a mensagem um a um, né? Está eu aqui e você. Obviamente que no nosso caso aqui a gente tem um público, né? São milhares de pessoas que vão assistir esse podcast. Tudo bem. É isso aí. Né? Não tenho a menor dúvida, isso é para o Brasil, né? Brasil, quiçá o mundo. Então, o mensageiro ele precisa ter essa sensibilidade de perceber o público para qual ele vai levar essa comunicação. E você foi muito feliz aí quando também citou esse exemplo aí do business, né? do mundo dos negócios. Eu sou palestrante e já dei palestras assim. O público-alvo, jovens, começando a carreira, é um tipo. É um tipo. É uma forma de se comunicar. Eu já dei muitas palestras na OAB, por exemplo. E aí com magistrados, veteranos, pessoas. Não adianta você querer dar o mesmo tratamento do primeiro período do curso de odontologia, administração, enfim, porque são calouros, estão chegando. Então, cabe nesse caso aí, digamos, um pouco mais de divertido. Se você vai dar uma mensagem num momento
delicado, um funeral, por exemplo, a comunicação é outra, você não tem nem como abrir os dentes, né? Fica incompatível. No casamento, você tem uma sensibilidade, mas é diferente, está ali meio que um ar de felicidade. Todo mundo está esperando uma frase que, né? E aí pode até caber. Então, resumindo, essa sensibilidade na comunicação como toda, ela está muito mais para quem emite a mensagem, para o mensageiro, do que para qualquer uma outra parte. E onde que eu erro na mensagem? Você está lançando um treinamento de comunicação, inclusive o teu jargão é isso, destravo, é isso? Isso. Por quê? Luciano, vê só, destravo foi algo que tocou no meu coração em um dado momento da minha vida. Eu fiz uma mudança total, um rebranding na minha marca, na minha carreira, e eu estava, naquela ocasião, travado, com alguns pensamentos, enfim, e consegui destravar. Mas isso foi um processo, não é o momento aqui eu passar tudo, e esse processo me despertou essa ideia de ajudar as pessoas. Como eu sempre gostei de comunicação, desde a minha infância, eu brincava de radialista, entendeu? Eu, criança, fazia, minha mãe até que conta bem isso. Então eu passei toda a minha vida em outras áreas, mas sempre desenvolvendo a comunicação. Eu sou um eterno aprendiz, sou fã da comunicação. A comunicação desde a infância, aí que você aprende de forma empírica, depois formal, né, com vários cursos, treinamento, convivência. Nada melhor do que você aprender a comunicação na prática, na escola da vida, né? Obviamente que hoje nós temos vários recursos, a mentoria, cursos bons, aí, grandes profissionais, mas a comunicação fez parte da minha história. E aí eu coloquei o nome da empresa como Destravo Comunicação, Destravo Produções, e a minha bandeira é essa. Eu tenho levantado muito essa bandeira, muita gente até esquece meu nome, mas não esquece a Destravo. Então foi uma forma que a gente encontrou de comunicar. Porque a comunicação, Luciano, ela tende, quando bem feita, ela tende a ter um resultado positivo no quesito da fixação. Então as pessoas vão pegando todos os detalhes do que você comunica e formula uma imagem. Entendeu? Então, o Luciano produtor, o Luciano fotógrafo, ao longo da tua história você foi juntando vários pontos que isso tornou a tua imagem e é ela que te comunica. Então, quando a gente já sabe, pensou em um profissional de primeira, de excelência, na área que você atua, lembra de você. Por quê? Porque você vem fazendo isso. Então, é a forma de comunicar. E a Destravo hoje é o meu carro-chefe, onde a gente busca mostrar para as pessoas que há uma possibilidade delas destravarem e ter uma comunicação cada vez melhor. Qualquer um pode se comunicar? Bem ou não? Qualquer um. É perfeitamente possível. Agora, óbvio, existe pessoas... Mas qual que é a essência de se comunicar? Como é que eu entendo se eu estou me comunicando bem? Quando o receptor está conseguindo te entender. Se você conseguir, se você se fizer entender, se as pessoas te seguirem, te reconhecerem pelo que você está comunicando bem. Óbvio, o processo de evolução, de melhoria da comunicação, ele é contínuo. Nós temos vários exemplos. Eu acompanhei, assim, bem de perto, até nos últimos anos, li a biografia dele, de um comunicador que todo mundo conhece, pelo menos no Brasil, Silvio Santos. E assim, você vê que ele foi uma evolução de tudo isso. Você pegar a biografia dele, o começo, e ele foi se adaptando, inclusive, a tecnologia. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo, todas as pessoas podem sim se comunicarem bem, porém é preciso você entender que é preciso melhorar. A melhoria precisa ser contínua. Não existe, e aí eu desafio, ninguém que, por melhor que se comunique, ele esteja, por exemplo, completo. Há uma necessidade, porque a comunicação é algo vivo. Então, assim, esse momento aqui nosso é ímpar. Sinto muito, não compreendo. Não tenho, isso aqui é comunicação. Tem gente que comunica até... Faz querendo participar. Então, a comunicação é viva. Não existe uma comunicação estática. Você vê até as próprias redes sociais.
O que é que está crescendo? O orgânico, é aquela coisa que acontece. Aí é preciso que você vá melhorando cada vez mais vários fatores. Eu acho que tem aquela questão também de autenticidade também, né? A maneira como você comunica, quanto mais autêntico você é, você me trouxe o exemplo, aquele do Nelson da Capitinga, como é que é isso? O que faz sentido a comunicação não é se ela é rebuscada, se ela é eloquente, se ela é bonita, maravilhosa, se ela atinge a pessoa, é isso? Sobre isso, você falou num ponto aí que é fundamental, eu digo até imprescindível, que é você ser natural, orgânico, verdadeiro. As pessoas tendem a absorver melhor a comunicação de quem olha nos olhos, de quem não tenta blefar, de extrair de dentro o que de fato você tem. É lógico, isso não impede que você vá melhorando, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sempre sempre lidei com gente, com comunicação, de forma bem natural. Então, nos bancos da escola, eu era o líder da turma, tinha lá o dia do toque da bandeira, que todo dia a gente fazia fila. E aí tinha, por exemplo, dia da independência. Então, escolhe um aluno para me falar aqui, dar um discurso. Tá? Eu ia. E de lá para cá, se a gente pegar, por exemplo, os vídeos, você vai vendo a melhoria. Isso é interessante. O segredo é você ser você. Não adianta você querer... a gente deu o Nelson da Capetinga, por exemplo, ele preferiu, inclusive, incorporar até aquele personagem. Aquele personagem que ele incorporou, ele retrata aquele estilo de pessoas e que ele veio realmente, né, da roça e tal. Enfim, então você ser você não quer dizer que você não possa melhorar até seu vocabulário. Teve uma pessoa que assim que aconteceu isso, foi o Tiririca, né? Sim. O Tiririca, ele tinha uma comunicação, quando ele foi eleito, sim, ele mudou a comunicação dele, e olha que é um detalhe, isso que você falou faz todo sentido, porque quando ele tinha uma comunicação, aquela comunicação que fez ele ser eleito. Aquele personagem que fez ele ser eleito. Sim. Quando ele foi eleito, ele mudou a comunicação dele. Aí você saiu, Tiririca, entrou uma pessoa mostrando o que devia fazer, o que não devia. Parecia que ali ele era o personagem, que o político era o personagem. Interessante. Isso remete, Luciano, a uma realidade quanto à comunicação que é muito forte, que é o ambiente. Comunicação, ela tem a ver de forma muito forte com o ambiente. Então, ele está no ambiente, ele está no Congresso Nacional. Por mais que ele seja do jeito que ele foi eleito, ali ele não conseguiria, se ele tentasse, estar o tempo todo com aquele papel no qual ele foi eleito. Então, o ambiente conta muito. Você chega num lugar, numa cidade, e está numa roda, no meio, numa mesa, onde as pessoas ali são mais, digamos assim, mais intelectuais. Você precisa moldar a sua comunicação para aquela mesa. Né? Eu tenho essa experiência, eu trabalhei muito tempo a minha história no agro. Então, assim, fui muito da fazenda, do confinamento, tá ali no meio das pessoas que mexem com gado e tudo mais. Então, é incrível isso. A linguagem era uma. Então, assim, eles de boa, e não tem um certo ou errado. Então, eu estava ali... Tem um entendível. Sobre isso, não adiantava. Eu também participava muito de conselhos de empresa. Eu estava no banco, eu estava em outros ambientes. Eu, como professor da faculdade, durante quase 10 anos, 9 anos eu dei aula, e aí para vários períodos. Só aí você já imagina, quando eu dava aula para o primeiro período, para os alunos que estavam chegando, eu precisava dar uma reduzida ali um pouco na linguagem. Quando você está dando aula para o último período, aí a coisa você já precisa subir um pouco mais. Porque o receptor, ele também tem, de forma natural, um nível de exigência. Se você não conseguir entender isso, você perde o time e perde a sua audiência com isso. Legal você ter falado de time. Para eu poder melhorar minha comunicação, leva quanto tempo? É treino, né? É treino, aí vai muito de pessoa para pessoa. Se você tiver consciência e quiser, você acelera, isso fica mais rápido. Se isso for de forma inconsciente, vai demorar muito mais, mas vai acontecer. É tipo assim, se você colocar uma pessoa que ela tem pouca letra, num ambiente muito mais civilizado, naturalmente ela vai melhorar. Em quanto tempo você destravou alguém? Quanto tempo leva para você destravar alguém? O tempo
básico, no caso de uma mentoria nossa, 6 encontros, eu levo 60 dias. Em 60 dias você vê a diferença de maneira totalmente impactante e visível. Logicamente que a gente faz uma anamnese, eu faço uma análise ali antes para ver onde estão as principais dores, né, as dificuldades, e você vai trabalhar muito mais ali, para que você não perca tempo, né? Tempo é ouro. Então, se você vê, tem pessoas que demoram um pouco mais, né? Eu já tive mentorados que eles renovaram a mentoria e para poder, e também até porque eles quiseram sair com muito mais segurança. Há uma tendência também, né? O certo é que todo mundo é possível, mas, por exemplo, vai muito do seu temperamento. Se você pegar um melancólico, você tem um melancólico, você tem um fleumático, você tem um sanguíneo, você tem um colérico. Se você pegar uma pessoa que é mais retraída, ela tende a decolar, a demorar um pouco mais para decolar, mas também decola. Porque é o seguinte, tudo parte do que você processa na sua mente. A comunicação, ela é exteriorizada, ela sai, mas ela é processada antes, na tua mente. Assim, você não fala sem pensar, é rápido, mas você pensa. Então, esse processo do pensamento, dessa organização, é que vai fazer a diferença. Então, a leitura ajuda muito. Quem lê, olha, é uma dica que eu dou aqui para todos os seus ouvintes aqui, quem vai nos assistir. A leitura é uma das ferramentas que ajuda muito a melhorar a comunicação. Por quê? Porque você recebe a informação, essa informação ela é acumulada, ela vai ser naturalmente processada e vai ser emitida. O que é que acontece? Muita gente tem um conteúdo, muito conteúdo, mas não sabe que tem. Você tem conteúdo, por exemplo, você é um cara que tem uma jornada na fotografia, na produção. Cara, se pegar aqui um microfone, pegar um palco e disser assim, Luciano, tá aqui, tu tem 30 minutos aí para tu falar sobre esse tema. Você não, se você for dizer antes o que você vai falar, você nem sabe, mas você vai falar. Porque você tem um arquivo vivo. Dá para eu acessar, tem técnica para eu poder acessar esse arquivo mental na comunicação e melhorar minha comunicação, ou melhorar minha postura? Ou... Tem técnica. Eu vou dizer aqui, né, de forma parcial, até porque há uma profundidade quanto a isso, mas a principal técnica que você precisa, né, ter para você liberar essa comunicação é você começar a passar pelas coisas mais fáceis. O cérebro da gente, ele gosta de um certo cômodo. Então você vai falar para uma plateia, por exemplo, no exemplo que eu dei, Luciano falando sobre fotografia, sobre produção aí, conteúdo. Se você começar a falar sobre a capacidade da lente, da câmera tal, que essa... Opa, né? Você vai... Então, assim, a principal técnica, começa pelo básico. É tipo quando a gente vai ser alfabetizado. A gente começa pelas vogais, né? E depois você pega para o alfabeto e tal. Então, começa pela parte mais compreensível, você tem um gancho muito legal, e aí você vai aquecendo, porque existe uma trilha neural na mente das pessoas, e quando você obedece um passo a passo, a probabilidade dessa mensagem ser aceita, recebida e armazenada é a maior possível. Então eu diria que o principal é esse aí, e você usar, de preferência, a simplicidade. Eu queria justamente bater nisso aí. Erros de mensagem que você vê no seu dia a dia. Quais são os erros que as pessoas mais cometem? É a pessoa pensar uma coisa e dizer outra. Acontece. É incrível, você vai ver muita gente por não pensar ou não se preparar para tal. Porque assim, ó, o preparo, para tudo você precisa ter. Não existe nada que você vai fazer na vida. Você não precisa se preparar antes. E esse se preparar antes não necessariamente tem que ser uma pós-graduação, tem que ser... Não, mas assim, você precisa do básico ali, do preparo. Aí o que é que acontece com muita gente que se comunica mal? Ela vai de supetão, não se prepara, quando eu falo, até mentalmente, né? Cara, eu vou hoje me encontrar com o Luciano, a gente tem um trabalho a fazer. Bom, mas primeiro eu preciso fazer isso e isso, como é que eu chego? Qual o primeiro passo?
né? Toda jornada ela é feita por muitos passos, por vários passos, mas tem um primeiro. Se você não acertar no primeiro, tipo assim, se for uma palestra ou se for uma fala em público, o teu primeiro minuto ele é substancial importância. Se for numa reunião, você chega e você tem um assunto que é o assunto-chave, você desvia, vai para outro. O que tem de gente, uma das coisas que se torna muito comum e que leva as pessoas a errarem sua comunicação é você já ter uma fala distraída. Você se distrai. Olha só, eu vim aqui para tratar sobre isso, mas eu vou e começo falando sobre tudo menos isso. Hoje o TDAH tá batendo solto, né? Aí o cara vai para um lado e de repente ele tá falando uma coisa, de repente tá falando outra. É fogo. Isso é muito forte. E assim, sabe, Luciano, é fato que o TDAH existe, mas eu acho que também tem aquela falta de desinteresse. E você tirou a palavra, como a gente costuma dizer, da minha boca. É a falta de interesse. A falta de interesse. Sabe uma coisa que é muito forte, que as pessoas perdem muito com isso com relação à comunicação? É não saber o seu real valor, a sua importância. Se você souber a importância que tem a comunicação na sua vida, e você tiver o mínimo de interesse, e olhe que hoje a gente tem muitos recursos, né? Você tem os podcasts bons que tem, você tem livros, você tem a amizade com pessoas que... Enfim, se você tiver o mínimo de interesse, você vai se distrair menos e vai ver a importância e o resultado final. Porque a comunicação, ela é um jogo, não é só a fala. É o complemento? É um complemento. A comunicação, ela se harmoniza, ela existe uma harmonização. Ó, a sua roupa, a sua forma de se apresentar é uma forma de comunicar, né? Fato. Você chega com determinada roupa, e aqui eu não quero nem dizer qual é que é certa, qual é que é errada, tal, depende do seu público, depende do seu objetivo. Né? Se você vai falar para um surfista, você não vai, assim, de repente você precisa estar aí para atrair o surfista, né? Você vai falar para, enfim, a vestimenta, a gesticulação conta, né? A gesticulação, a intensidade, a forma da emoção que você também traz na sua fala, né? A forma como você leva essa mensagem, você tem a própria fala. Existe uma coisa que é importante a gente se preocupar, não posso deixar de falar aqui, é que até o português também, todo mundo dá uma ratada aqui ou ali, tudo bem, agora sim, você não pode... Tem lugar que permite, tem lugar que não. Que não permite, né? Assim, imagine, dependendo da posição que você esteja, aí é que é. Eu, Luciano, durante uma fase da minha vida, eu fui secretário de saúde de uma capital, aqui no Brasil, lá em Maceió. E o que acontece? Eu tive várias oportunidades de discursar, de me reunir com o Conselho de Medicina, com vários, estive em Brasília várias vezes, e eu era muito desafiado. Por quê? Porque eu estava ali no meio de pessoas que eles por natureza, já esperavam que eu tivesse um posicionamento melhor, né? Então, aí óbvio que eu precisava me preparar mais e tudo lógico. Aí aqui ou ali eu dava uma ratada, porque é normal. E eles entendem quando é uma ratada. Veja bem, a audiência, ela te entende quando você comete um erro ocasional, né, circunstancial ali e tal, mas ele não compromete a tua imagem e o teu preparo. É diferente quando você não é desleixado. Tem gente que é desleixado e ele fala, assim, palavras totalmente descabidas em momentos, porque tem dois fatores aí que pesam. É a sequência da sua fala, que ela precisa ter nexo, precisa fazer sentido o passo a passo, como também o jogo das palavras. Então isso é importante que você se preocupe para que a sua comunicação ela seja realmente eficiente e eficaz. Galera, conversei aqui com o Joelson, comunicação, eu acho que eu ganhei muito, eu virei meu jogo quando eu aprendi a me comunicar. Perfeito. Eu aprendi a fazer isso. E dentro da comunicação, eu quero trazer ele para falar no futuro mais, e eu vou te convidar a você segui-lo, você comprar uma mentoria dele, caso você precise, se comunicar melhor, entender a comunicação, porque nós nem entramos num assunto muito grande, porque comunicação ainda tem um bom assunto que a gente fala, a comunicação não falada, quando eu só ouço. Perfeito. Tem isso também, né? Tem. Então, bom, já sabe o que fazer,
ativa o sininho, se inscreve no canal, manda esse podcast para quem precisa ouvir mais de comunicação. Eu te encontro aonde? Qual que é o teu Instagram? Jaelson Destravo, @JaelsonDestravo. Eu quero te agradecer por estar aqui, Luciano, e agradecer a quem nos assistiu e reforçar, a mentoria hoje é uma ferramenta que tem crescido no Brasil, os países do primeiro mundo já vêm fazendo isso, e a mentoria é uma transferência de know-how, transferência de conhecimento. Então todos nós, em alguma área, precisamos de uma mentoria. Se você quer se tornar um exímio produtor, um exímio fotógrafo, por exemplo, você pode procurar o Luciano, porque ele viveu e vive isso. Olha, falando de mim, o detalhe é o seguinte, tá? Eu estou tendo o privilégio de poder aprender com ele, porque nós estamos nessa caminhada de construção daquilo que ele já sabe, não é nem de construir. O que eu estou caminhando com o Joelson não é nem construir. O que nós estamos fazendo é expor aquilo que ele já sabe, aquilo que ele faz, aquilo que ele carrega, a mensagem que ele carrega. E eu me sinto muito privilegiado porque minha profissão me dá isso. Eu caminho com pessoas tão maravilhosas e vou aprendendo cada vez mais. Então, para mim é o seguinte, se você quer aprender sobre comunicação, quer se comunicar melhor, se você quer entender, quer afetar de maneira positiva as pessoas que te ouçam, eu vou falar para você seguir o Joelson, vou falar para você poder caminhar com ele. Eu estou caminhando, estou aprendendo, e esse é o grande detalhe. A gente chegou numa conclusão aqui sobre quem que é o maior mestre, né? Quem é o melhor mestre? E a gente chegou na conclusão, né? De o melhor mestre é a própria pessoa. É o mentorado, é a própria pessoa, é você que nos assiste, é você que tem interesse, porque está dentro de você todo o seu potencial. O que a gente vai fazer é despertar isso aí, é mostrar alguns caminhos baseados em técnicas e nas experiências, que é o que eu tenho vivenciado. A gente tem se aprofundado, pesquisado, vivenciado, temos várias experiências, provas sociais, e isso é o que nos faz ficar tranquilo em poder passar esse conhecimento. Então se você é médico, se você é advogado, se você é palestrante, o curso que ele está montando não é especificamente para palestrantes, mas se encaixa para palestrantes. Perfeito. É para quem quer se comunicar bem, que é para ter uma comunicação mais assertiva. É isso que é para isso que serve. Joelson, obrigado. Muito agradecido. Junto. Vamos continuar na caminhada e vamos marcar mais podcast, vamos marcar mais comunicação e escreve aqui também. Qual é a pergunta que você gostaria de fazer para o Joelson? Qual é a pergunta que você gostaria de entender sobre comunicação? Como é que você pode se destravar, como é que ele pode te destravar na sua comunicação? Esse é o detalhe. Muito bom, eu te agradeço e digo que na próxima a gente vai se aprofundar mais nas redes sociais, desse universo tecnológico que ele tem, que chegou para ficar. Ok, Luciano? É isso, e tem muito mais. Muito bom. Tamo junto, galera. Tamo junto.